Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Rádio Estação da Luz, transmitindo o seu programa. Estreia hoje o programa. É um sonho realizado há quase 2 anos. Nós estamos trabalhando essa possibilidade. E hoje, justamente hoje, dia 4 de abril, 10h30 da manhã, aqui no Brasil, 14h30 em Luanda, Angola, nós temos hoje a presença da querida professora Amélia Causalma. Está aqui. Muito bom dia, minha professora. Como é que vai? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Bom dia, planeta Terra. Bom dia, África. Bom dia, Angola. Bom dia a todo mundo. É um bom dia mesmo, maravilhoso. É um sonho que há mais de ano a gente vem tentando realizar. E hoje a professora ela vai começar, é um programa quinzenal. Ela, junto com o professor José Antônio Cruz, aqui do Brasil, aqui de São Paulo, eles vão começar o programa Educação Planetária, que vai tratar a educação com um prisma maravilhoso, diferente, em que envolve todo. Envolve a família, envolve a sociedade, envolve educadores e educandos dentro de uma concepção que ela trabalha muito bem isso em Luanda, em Angola. Mas, para brilhantar aqui a nossa festa de início, o nosso Zé Antônio está com um probleminha de internet, que é normal, viu, professora? Então a gente vai chamar, e eu comecei a conversar, professora, a senhora me fez uma alegria muito grande, a senhora me trouxe a Gabi Martins, e ela tem a casa onde ela mora, que foi fundada pelo avô dela, a Caminho da Luz. Bom dia, minha amiga Gabi. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. O prazer é nosso. E aí, com certeza, creio que de Luanda também, o professor Luciano. Como é que vai, professor? Tudo bem? Muito bom dia a todos. Bom dia, é um prazer enorme poder participar desse programa, ainda mais no dia da sua abertura, né? Pô, é uma felicidade. E vai ficar marcado para a posteridade esse momento maravilhoso em que África e Brasil, né, se unem através da educação. Que ponte maravilhosa a professora está construindo, a ponte da educação, né? Uma ponte que será inabalável. E também nós temos o professor Eduardo. Bom dia, professor. Tudo bem com você? Que prazer ter aqui na nossa web rádio Estação da Luz. Obrigado. Eu acho que há algum problema com a internet. Pronto. Tem um probleminha aqui de som. Então, professora, muito bom dia. A senhora é uma educadora nata, tem um projeto de educação em Luanda muito bonito, e aí a gente vai trabalhar a questão da educação. Eu quero deixar vocês livres, eu apenas estou fazendo a apresentação aqui, viu, Gabi, Luciano, Eduardo, daqui a pouco, o professor Zé Antônio, ele ligou agora dizendo que o computador dele é um problema e ele está reiniciando o computador.
Professor Eduardo, o senhor nos escuta agora, querido? Liga o seu microfone, por favor. Liga o microfone. Pronto. Deixa eu só desligar aqui o microfone de todos para ver se ele consegue escutá-lo direito. Está dando muito eco. Por favor, um bom dia. Normal, isso aqui é normal em estreia de programa, não é isso? Sem nenhuma aperreio. Professora, deixa eu só lhe fazer uma pergunta, que eu sou um perguntador emérito. A educação, nós sempre pensamos na questão da educação muito íntima, do meu filho, da minha escola, da minha rua, do meu bairro. E você vem com a ideia, primeiro, quando você falou da educação, o tema já é algo que eu gosto, e planetária. Por que educação planetária? Por que essa ideia de uma educação em que envolve não só a minha coletividade pessoal, mas a coletividade do planeta Terra ou a humanidade como um todo? Vamos começar assim e aí a gente vai começar a trabalhar essas possibilidades. Muito bom dia e muito bem-vindo à nossa web rádio com seu programa Educação Planetária. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade, embora tenha sido bastante apertada para chegar a este dia, mas quero parabenizar aqui o nosso Tavares, que conseguiu insistentemente, foram 2 anos efetivamente, cumprimentar a todos novamente, mas eu quero que esse programa hoje, que é inicial, que é agora que a gente vai arrancar, e vamos arrancá-lo com prazer, falar da educação, eu vou fazer de uma forma geral uma abordagem sobre a educação, mas depois vou passar ao professor Eduardo para falar do projeto Casa de Caminho como uma proposta de educação. Ele vai sair porque tem outras coisas para fazer, e logo a seguir vou passar para a Gabi, que é também outra jovem, porque são os 2 mais jovens, e depois a Gabi também tem outro compromisso e vai sair, e ficamos depois nós os 3 para discutirmos um pouco essa questão. Mas primeiro quero lhe responder sinteticamente o seguinte: sem educação não há um ser humano profícuo, não havendo um ser humano profícuo, não há um planeta profícuo, um planeta estável, um espaço em que todos nós possamos conviver tranquilamente, um espaço em que todos nós possamos sentir que fazemos pertença. Se não houver educação, como nos disse Cristo, okay? Procureis a verdade, porque a verdade passa pela educação. Procureis a verdade, que a verdade vos libertará. Se nós não formos à procura dessa verdade através do conhecimento, nós não teremos outro caminho. E ninguém vive sozinho neste planeta. Nós formamos um campo quântico, seja o que for, que nós sentirmos, que nós pensarmos, se reflete nesse campo quântico. Portanto, era só esta imagem de entrada. Quero dar as boas-vindas ao professor António da Cruz, também pela disponibilidade dele de aceitar esse desafio de estarmos juntos no programa. E então, a minha proposta, António, era que eu fizesse uma abordagem geral para já do que é educação, e depois então falaria o Eduardo um pouco, falaria a Gabi, e eles sairiam, porque têm outros afazeres também. Então, depois daríamos ao professor Luciano Xing, que essa é a grande surpresa, porque nós temos um vínculo diferente, o professor Luciano Xing, um vínculo um conceito diferenciado, e ele hoje vem nos trazer como professor, como cientista, qual é o seu pensamento relativamente a esta educação planetária. Então vai ser um programa bom, e com certeza, só para dizer aos telespectadores, que eu também fui apanhada de surpresa, não é? Mas está tudo bem comigo, está tudo bem comigo, mas dizer que vamos fazer o melhor para trazer a este programa de formação, este programa de educação planetária, conceitos que abranjam todos os níveis, todas as classes,
todas as pessoas, sem discriminação, sem distinção nenhuma de conceito religioso, absolutamente. Estamos a falar de ser humano, estamos a falar de educação planetária. Nós não estamos a falar de segmento filosófico espiritual nenhum separado, estamos a falar do ser humano, da educação planetária. Era isso que eu queria deixar em branco. Então, eu vou agora falar um pouco. Deixa eu só lhe dizer aqui, agradecer o Zé Antônio, que possibilitou também tudo isso, essa parte técnica. Muito obrigado, muito bem-vindo, meu amigo. E agora eu vou deixar com vocês o programa. Professor, um carinho, um beijo em todos vocês, muito obrigado. E você me deu uma surpresa, porque traz você jovem há mais tempo, professora, e traz a Gabi jovem há menos tempo. Isso é fantástico. Muito obrigado. Foi uma surpresa grande, hein? Muito obrigado. Deus que lhe pague. Vamos começar o programa. Muito bem. Então, eu queria primeiro, já passados os cumprimentos, já abordar um pouco a questão educação, ou com os conceitos um pouco gerais. Jean Piaget nos diz que a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas. Não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram, por isso trouxemos os jovens. Homens que sejam capazes, que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de verificar, criticar e não aceitar tudo a que elas se propõem. Portanto, isso é Jean Piaget. Nós temos aqui Paulo Freire. Paulo Freire diz-nos que é um dos maiores educadores do século XX. E afirma que ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Portanto, ensinar exige uma tomada de posição que Paulo Freire designou de opção, uma vez que toda ação é política. Nilson Machado refere que educar para a cidadania significa promover os indivíduos de instrumentos para a plena realização desta participação motivada e competente, dessa simbiose entre interesses pessoais e sociais, desta disposição para sentir em si dores do mundo, as dores do outro, a empatia. Para que haja esperança na construção do mundo melhor, é imprescindível que as pessoas superem as trevas da ignorância, assumam uma postura ética e afetiva e partam na busca da verdade. E aí disse o Mestre Jesus: busqueis a verdade e a verdade vos libertará, assumindo-se então como sujeitos da própria história que é a nossa. Também, ainda no livro A Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, enfatiza que a afetividade pelos seres humanos, pela natureza, não há diálogo, porém, que se não houver profundo amor pela natureza, pelos homens. Sendo o fundamento do diálogo, o amor é também diálogo. O diálogo se faz numa relação horizontal, em que confiança de um pelo outro é consequência óbvia. Não há diálogo se não houver esperança. Pode-se concluir que os valores afetivos do amor, da humildade, da fé, da confiança, do comprometimento e da esperança são componentes indispensáveis à educação dialógica. Ainda, Nicolescu salienta que as universidades deveriam retomar o estudo universal. Assim, a universidade poderá transformar-se num local de aprendizagem da atitude transcultural, transreligiosa, transpolítica, transnacional, do diálogo entre a arte e a ciência, eixo da reunificação entre a cultura científica e a cultura artística. A universidade renovada será o berço de um novo tipo de humanismo. A educação deve ser um meio de construção, reconstrução de valores e normas que dignificam as pessoas e as tornam mais humanas. Numa educação ética, é preciso resgatar e incorporar os valores de solidariedade, de fraternidade, de respeito às diferenças de crenças, culturas e conhecimentos, de respeito ao meio ambiente e aos direitos
humanos. Hoje, a educação preocupa-se muito em formar pessoas globalizadas e agentes de mudança. Acabou-se o tempo em que ler, escrever era tudo. A concorrência no mercado de trabalho exige que comecemos desde pequenos a nos preparar para um futuro complexo, onde quem resiste não é o mais forte, mas sim o mais sábio, o mais graduado, o mais empático, o empreendedor, enfim, aquele que sabe fazer a diferença. Sem medo de errar, pode-se afirmar que a educação molda o mundo da forma que ela quer, pois conhecimento é poder, enfatiza Murat. Aqui ainda dizer que a educação tem por missão transmitir conhecimento sobre a diversidade da espécie humana e, por outro lado, levar as pessoas a tomar consciência das semelhanças, da interdependência entre todos os seres humanos. Desde a tenridade, a escola deve aproveitar todas as ocasiões para esta dupla aprendizagem. Algumas disciplinas estão mais adaptadas a este fim, em particular a geografia humana, a partir do ensino de base e as línguas e literaturas estrangeiras mais tarde. Num mundo em mudança, de que um dos principais motores parece ser a inovação, tanto social como econômica, deve ser dada importância especial à imaginação e à criatividade. O século XXI necessita desta diversidade de talentos e de personalidades, mas ainda de pessoas excepcionais, igualmente essenciais em qualquer civilização. Eu vou parar aqui, mas depois entrarei novamente para falar da educação planetária, para falar da educação global, para falar das dimensões, a dimensão espacial, a dimensão da consciência de perspectiva, a consciência da saúde planetária, para falar da participação e da preparação e valorização do processo. Eu vou passar agora a palavra para o meu companheiro, o doutor José Antônio da Cruz. Bom dia a todos, a todas, aqueles que nos acompanham neste programa de estreia. Que bom estar aqui com vocês. Muito obrigado por essa oportunidade, né? Tirando os probleminhas técnicos, tudo se resolve, tudo caminha, não é verdade? E gostei das considerações iniciais, doutora Amélia, muito obrigado. A mim ainda cabe a conquista desse título de doutor nos termos materiais aqui e burocráticos da academia, né? Estamos iniciando ainda essa jornada. Mas, dito isso, e pegando carona nas palavras que você tão bem colocou, eu gostaria de só acrescentar uma pequena e breve reflexão de Montessori, né, de Maria Montessori. E já que você tocou na questão da escola, na tenridade, né, desde as formações iniciais, e aqui eu gostaria de abrir um parêntese para o exemplo, mas daqui a pouquinho eu vou voltar nele, e dizer que Montessori tem um pensamento interessante quando ela vai dizer que a humanidade, se ela for abandonada durante o seu período de formação inicial, ou seja, inicial, a tenridade, ela pode se transformar na maior ameaça para a sua própria sobrevivência. Então, veja que interessante este pensamento de Montessori, porque quando você, ou quando nós, vamos dizer assim, não nos equiparamos, não criamos um repertório, aquele que vem pelo exemplo, que nós absorvemos por meio da convivência, a começar do lar, o primeiro núcleo social que vai nos colocar com a sociedade de fato mais global. Se nós, a partir daí, não começarmos a ter norteadores, direcionadores, que, por meio destes exemplos, possam garantir a formação da nossa estrutura psicoespiritual, né? E aqui nós estamos falando de uma educação que transforma nas vertentes intelecto, moral e espiritual, é aquela educação que moraliza a inteligência, que faz você saber que sabe e saber no que vai usar o seu conhecimento e como esse conhecimento, de fato, vai impactar a humanidade ao seu redor. Quando nós temos uma construção semelhante a esta,
do ser humano, nós transformamos o social. Porque aqui, nesse espaço de fala, por exemplo, nós não vamos ver o espaço de disputa, de concorrência, mas sim o espaço da cooperação, onde todos, dando as mãos, podemos encontrar sim uma solução. Então, essa aqui é minha fala inicial, só para começarmos a caminhar. Daqui a pouquinho eu quero falar novamente sobre a força do exemplo e o quanto isso pode nos transformar a partir do momento que o exemplo começa a nos chamar a atenção. Tá bom? Seu microfone, Amélia. Eu dizia que vou só fechar aqui essa questão da educação planetária para sair, sair deste tema e deixar, então, a questão dos exemplos e depois falar, mais tarde, entrar para falar sobre a paz. Está bem? Portanto, então, eu queria só ressaltar aqui que, relativamente à educação planetária ou global, pensadores como Pick oferecem 5 objetivos e dimensões que juntos fornecem uma irredutível perspectiva global. Estas 5 dimensões estão todas interligadas. Nenhuma pode ser tratada de maneira isolada, sem se referir a todas as outras. A saber, a consciência dos sistemas, a consciência da perspectiva, a consciência da saúde planetária, a consciência da participação e a preparação e valorização do processo. Relativamente à primeira dimensão, que é a espacial, pressupõe uma tomada de consciência e compreensão da natureza interdependente dos países e povos, dentro de um sistema mundial, no qual o que é local está no global e o que é global está no local. Isto vai criar muitos questionamentos sobre as dicotomias, distinções e compartimentos do que queremos utilizar, dentro de um sistema interativo onde as soluções constituem o todo e nada tem real sentido isolado. Como repensar, por exemplo, as ideias de interesse nacional, de história nacional, cultura nacional, soberania nacional. Na segunda dimensão, que é a globalidade temporal, entre o passado, o presente e o futuro, pode-se perceber também uma relação dinâmica planetária. A interpretação do passado surge através das preocupações atuais e prioridades, percepções do futuro. A educação globalizada, de acordo com este modelo, tem no futuro um papel central no processo educativo, de refletir, discutir as alternativas futuras possíveis e prováveis a todos os níveis, do individual ao global. A introdução do futuro como um componente essencial no currículo é uma pré-condição necessária para desenvolver nos jovens suas habilidades, capacidades e atitudes em direção às mudanças que experimentarão em suas vidas. Ainda na terceira dimensão de temas globais, é normal dizer que os estudantes devem aprender e refletir sobre temas como a degradação do meio ambiente, a negação dos direitos humanos, os conflitos intercomunitários e internacionais, as desigualdades mundiais. Os temas globais estão interconectados com a natureza, mas não existe solução dentro do esquema causa e efeito. Por exemplo, um problema grave ambiental pode afetar e, ao mesmo tempo, ser afetado. Cada um deles provocará um impacto recíproco e simultâneo que afetará todos nós, a todos os níveis, do pessoal ao global. Na quarta dimensão, a do mundo interior, uma nascente tomada de consciência do mundo vai unida a um crescente nível de conhecimento de si mesmo. A viagem, a realidade exterior é também uma viagem ao nosso interior. Em suma, as dimensões de espaço, tempo e tema podem ser descritas como as dimensões externas na educação globalizada, em relação dinâmica com a do mundo interior. Portanto, as dimensões primeira, segunda e terceira são externas
deverão ter uma relação dinâmica com a quarta. Também dizer, por exemplo, que Donald Case, um dos pioneiros dos conceitos de cidadania, diz: sustento que o sistema da Terra é um campo de energias, em que nós estamos incrustados e que qualquer perturbação, qualquer movimento em qualquer parte deste campo é comunicado imediatamente a todo. Aqui também queria só ressaltar que a relação entre as pessoas e o planeta tem grandes implicações no processo de aprendizagem, pois não é possível promover uma consciência planetária na escola sem promover ao mesmo tempo o descobrimento de si próprio. Daí a necessidade de se dar grande importância ao aspecto cognoscitivo e afetivo da aprendizagem, assim como as capacidades complementares da razão, da emoção, do intelecto, da imaginação, da análise e da intuição. Portanto, era para fechar um pouco essa chave, porque a educação planetária, porque a educação do indivíduo, porque efetivamente está tudo conectado. Nós não somos um campo quântico, não temos como. O que nós sentirmos, o que nós pensarmos, o que nós, efetivo, seja o que for que fizermos, vai afetar esse campo, afetando-nos a nós no individual e afetando o coletivo. Passar a palavra novamente a José Antônio. Perfeito, Amélia. Nos faz refletir o quanto que nós temos que nos conscientizar, né, dessas necessidades. Porque quando se fala em educação nos termos formais, ela é muito simples, vamos dizer assim. Bastaria você matricular a criança nos anos iniciais, e ela tem uma jornada de horário a cumprir, e os professores têm também a sua jornada de trabalho a prestar. Ponto. Né? Então, esse intercâmbio se daria desta forma. Mas não é tão simples assim quando nós queremos falar ou propor uma educação transformadora. Porque a educação que transforma o ser humano, de dentro para fora, ela pressupõe que, primeiramente, eu preciso começar, nem que seja engatinhar, naqueles exemplos que eu quero passar adiante. Né? Além da carga teórica dos pensadores que foram apresentados aqui, propor para si mesmo onde estes aspectos, onde este roteiro teórico, onde que estas propostas encontram espaço na minha vida, o que eu tenho a ver com elas, para poder, de fato, me transformar. Então, conforme eu vou sentindo a minha conexão com essas necessidades, eu começo a permitir que vai havendo pouco a pouco uma transformação. Ela não surge de uma hora para outra. É preciso se interessar, como tudo na vida, né? Quando nós temos um interesse em buscar algo, por exemplo, que é do nosso apreço. Eu quero comprar tal coisa porque com aquilo eu vou ter um prazer de ter aquele bem, e também vai me gerar determinada satisfação. Assim é também conosco com relação às conquistas interiores, ou deveria ser assim, né? Se interessar a tal ponto que ao conquistar, ao ir conquistando o conhecimento de si mesmo, eu vá me sentindo satisfeito dentro dessa jornada, dentro desse caminho. E eu vou percebendo, então, não somente, que não necessariamente e somente, não é, eu vou ter de passar a educação conforme ditas regras da teoria, ou a construção desta educação conforme ditas regras da teoria, que são muito bem postas, claro que sim. Porém, é preciso um passo a mais, né? Para além da matemática, para além das ciências, enfim, este passo a mais é o caminho para dentro. O que me transforma? O que realmente eu necessito para começar a provocar uma mudança no mundo? Porque isso, de fato, vai acontecer, né? Nós não vamos conseguir impedir esta proposta de transformação, porém, um retardo pode haver. Claro que sim. E o retardo é tudo aquilo que surge ou ecoa em nosso interior como dor. Quando está ainda no estágio da dor, é um sinal de alerta.
A dor interior, a dor moral, ela está indicando que eu preciso mudar a rota do meu caminho. Mas caso não, caso eu decida seguir adiante, né, porque tudo é mais prático deixar como está, então advém aí uma certa dose de sofrimento. Mas, né, diga-se de passagem, nós precisamos de experiências para aprender, mas também podemos fazer com que essa nossa percepção interna, que vai sendo amadurecida desde a mais tenra idade, conforme estamos comentando aqui, possa ir deduzindo qual é a melhor escolha nos seus caminhos. E com isso, necessariamente, não precisando fazer escolhas erradas, ou tão erradas. Mas para isso, nós precisamos de norteamento, de direcionamento. Em quem nos inspirar? Lições belas nós temos das mais diversas possíveis. Maravilhosas em todas as culturas do planeta. Nós vamos ler, nós vamos refletir, né, sobre lições de sabedoria que vão fazer com que nós possamos nos iluminar, nos auto-iluminar. Tao Te Ching tem uma frase que eu gosto muito e que vai dizer assim: conhecer os outros é sabedoria. Conhecer a si mesmo é iluminação. Então, veja a proposta, que interessante, né? Quando eu vou passar algo adiante, eu preciso conhecer aqueles que eu estou distribuindo aquela proposta educativa, de uma cultura de paz, de uma comunicação não violenta, de uma moralização dentro dos conceitos ali da abordagem de construção da inteligência, ou seja, além de eu construir, além de eu dar possibilidades para o desenvolvimento intelectual, eu já incuto valores na responsabilidade do uso daquela inteligência. Eu vou, pouco a pouco, trabalhando recursos para o melhor direcionamento desse caminho. De não só conhecer o outro, me dando sabedoria, mas sim estimular o maior dos desafios, que é conhecer a mim mesmo. Quando nós conhecemos a nós mesmos, nós caminhamos para a autoiluminação do ser, que é onde nós vamos perceber os desafios que temos pela frente. Então, tudo isso é maravilhoso, não é? Maravilhoso. E daqui a pouquinho nós vamos ter, por exemplo, perguntas, não é? Para ser respondida. E temos uma bastante interessante, não é? Mas que eu vou pedir para colocar daqui a pouco, né? Antônio, eu Sim. acho que essa pergunta nós nem vamos respondê-la agora. Sabe por quê? Porque é uma pergunta. Nós estamos no início do trabalho. Exatamente. Nós estamos abordando em torno do tema do programa, que é a educação planetária. Ainda estamos falando do que nós queremos trazer, porque esses pensadores e tantos outros serão discutidos aqui paulatinamente. Não é um programa de depósito de conhecimentos, pelo contrário, é um programa que todos aqueles que se revêem virão participar conosco para trazermos os exemplos do que é que nós achamos que podemos fazer do ponto de vista da educação. Perfeito. Uma pergunta muito, muito forte, muito boa, graças a Deus, e então nós vamos deixar essa pergunta, porque com certeza que a questão que foi colocada, a própria pessoa que trouxe e outras pessoas que estão a participar podem trazer inputs para responder essa questão. Eu gosto de passar para o público também a questão da resposta, porque nós estamos aqui como mediadores do processo e não pessoas que têm... para já, o facto de a gente estar a estudar já nos diz assim: só sei que nada sei, eu sou um mediador do conhecimento e um direcionador para o conhecimento e não o sabedor. Okay? Então, essa é a proposta do programa. Aqui levantar mais a questão dos pilares da educação. Tudo isso, a iluminação do ser humano passa pelo conhecimento em primeiro lugar. Porque quando uma pessoa não tem conhecimento, continua sendo a mesma pessoa, passem anos e anos. E utilizando a palavra sempre que é esta, eu acho. O acho, efetivamente, é uma proposta de pessoas que, efetivamente, ainda não estão
com todo o conhecimento que precisam de ter até ao momento, porque o ser humano é um edifício em permanente construção. A todo momento nós estamos introduzindo valores, é o que nós vamos perceber. Quando acabarmos este programa agora, daqui a 1 hora, nós perceberemos que ganhamos com a Gabi, que é mais menina, que ganhamos com o Eduardo, que tem 23 anos, e vamos sair daqui muito mais enriquecidos. Então, nessa altura, se calhar responderemos e, ao longo do tempo, teremos mais questões e outros contributos que outros irmãos também vão trazer. E, efetivamente, eu corroboro consigo quando diz que a questão da iluminação, mas a iluminação do ser humano passa pela vontade, passa pelo conhecimento, passa por sentir a si e sentir o outro. Se o indivíduo não se amar, não consegue amar o outro. Só que o amor é algo dinâmico. Nós aprendemos que há algum tempo que o amor era tudo muito divinizado, mas é construído todos os dias. Nós, para amarmos-nos a nós, temos que nos construir, temos que aprender, temos que conseguir efetivamente estudar-nos a nós próprios. E quando abordarmos a questão da paz, vamos ver que a questão da educação para a paz pressupõe todos esses aspectos. Ok. Muito obrigada. Perfeito. Perfeito. Eu acho que a gente pode dar continuidade, chamando então a Gabi para falar um pouco, né? Até certo. Devido à questão do horário. Perfeito. E quando nós pedimos para a Gabi participar, a Gabi tem uma história já de percurso conosco nos projetos, né? E tanto em um projeto que temos aqui na nossa região chamado Crescer, que é bastante interessante no que diz respeito à construção do ser humano, né? Para que olhe a vida de uma outra forma e para que se sensibilize diante do outro, do próximo, da natureza, para que busque se conhecer um pouco mais e entender um pouco das necessidades. A princípio, a nossa necessidade, né? Porque eu preciso conhecer a minha necessidade para também começar a compreender como que eu posso melhor amar o meu próximo. E dentro dessas questões, o projeto em si faz com que nós nos provoquemos, né, de modo a indagar nossas necessidades de maneira cada vez mais profunda. Estivemos agora afastados durante um período de praticamente mais de 2 anos, né, devido às restrições, mas já com ideia de estar retomando. Então, a Gabi, ela tem uma consciência trabalhada nessa questão das necessidades, não só da questão da paz, mas como um todo, né, dentro da educação que vai priorizar os valores humanos. Gabi, eu te deixo à vontade para você falar um pouquinho de você, do que você pensa, enfim, da proposta que você queira dividir conosco esta manhã, que com certeza será muito bem-vinda. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Queria agradecer mais uma vez ao Zé pelo convite. Uma honra estar aqui hoje. Bom, então, dentro dos que o Zé e a Prof. Amélia já estão falando, né, vou falar um pouco da minha consciência, assim, que eu, ao longo dessa minha aprendizagem, né, desse meu aprendizado, que eu ainda estou aprendendo, dentro da família, dentro da sociedade e principalmente dentro da escola, né, que é onde a gente mais passa o tempo, né, da nossa vida, quando crianças, quando jovens e às vezes quando adultos, como educadores, enfim. E eu acho que o processo educacional ele começa de dentro para fora, então do indivíduo para o coletivo, né? E quando a gente não compreende, como a gente não entende ou compreende essa importância, né? Como que a gente vai obter, como a gente não tem isso forte entre a gente, como a gente vai abordar isso no coletivo, né? Então, é muito interessante quando a gente entra, às vezes, numa sala de aula, ou está dentro de uma sala de aula, aqui trazendo um pouco de reflexão voltado mais para o processo educacional mesmo, nas escolas, a gente observa como cada criança tem o seu preparo,
né? Cada criança vive uma realidade diferente, tem suas criações diferentes, são passadas educações, ensinamentos diferentes, né? Cada um com o seu problema, com a sua situação particular. Então, quando essas educações em graus diferentes, quando elas se unem, né, juntas no coletivo, a gente costuma ver muitos conflitos de valores, né, dentro do certo e errado. E é muito importante a gente observar isso, de como o conflito externo, ele é o interno, né? E dentro desse processo, né, dentro de um curso que eu estou adentrando, que chama, um curso de uma escola AINE, né, que tem uma visão um pouco nova sobre a educação, um dos educadores, Tiago, ele atenta quanto é importante o estado de presença, né, e de atenção para as crianças, para o que elas estão nos trazendo, as necessidades nas quais elas estão nos ofertando. Então, nós temos um exemplo muito legal, que é, por exemplo, que todo mundo deve ter presenciado, quando nós temos duas crianças juntas e elas, às vezes, estão ali brigando, né, ou discutindo por algum objeto, por algum brinquedo, qualquer coisa que seja. A gente sabe que o brinquedo em si, o objeto, não é a razão da briga e do conflito, né? Aquele conflito aquele objeto só é a projeção, né, daquilo que a criança tem dentro dela, do conflito que ela tem no interior dessa criança, né? Então, às vezes, ela só queria atenção, provavelmente a emoção que está contida dentro dela, né, traz problemas dentro de casa, e aquele objeto só foi a projeção para aquilo, né? Outro exemplo bem complexo também que a gente vê no ano de 2018, né, nós estávamos em um ano eleitoral aqui no Brasil, e foi muito impressionante de como as crianças começaram a brigar no momento das eleições, o quanto elas estavam inseridas nesse ambiente dentro de casa, né, daquele movimento que a gente percebe quando é ano eleitoral, um momento político. E é aí que entra um pouco da responsabilidade do adulto, né, de como a áurea, o ambiente, né, da casa, do lar, é passado para a criança, né, e é nítido quando estamos em guerra, quando nós não estamos nesse nosso estado de paz, né, o quanto nós refletimos isso para os outros e principalmente para as crianças, porque as crianças elas captam muito isso, essa nossa energia, o nosso ambiente, e elas são os nossos reflexos, são os nossos espelhos, principalmente porque elas não filtram, né, elas não estão ali filtrando nenhuma reflexão, né. Então, para mim, né, dentro desse caminho, desse processo, dessa minha vivência e de todas essas reflexões, faz muito sentido e está sendo muito bom para a construção da minha paz, né, e para aquilo que eu pretendo levar para a paz exterior, né, para o cotidiano, para que a gente possa viver, né, em ambientes mais harmônicos, mais tranquilidade, né, de mais tranquilidade mesmo, de paz, né? E esse processo começa sempre, eu acho, dentro da gente, para depois o externo. Perfeito, Gabi. Obrigado pela colaboração, né? Reflexão muito rica. Olha aí, doutora Amélia. Quanto se pode aproveitar, né? Quando se realmente investe, né, nessa questão da construção de valores mais nobres, vamos dizer assim, para o ser humano. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz porque assim eu penso que nós temos que estar com os jovens, com as novas gerações, e que eu quero corroborar aí com uma questão colocada pela Gabi, que era a questão do exemplo da família, quando fala das crianças que no tempo eleitoral começaram a entrar também em brigas. Não há dúvidas, Gabi, que a educação da criança começa no útero materno. Quando a criança ainda está no útero, onde os pais sabem que a criança ouve, que a criança aprende, com a música, com a fala, com o ambiente escolar. Exemplos variadíssimos nós temos. Portanto, é claro que uma criança que vê o pai
brigando, e ele acha que aquilo é normal, que é assim que deverá ser. Portanto, a educação tem que ser, de facto, retrabalhada em todos os pontos de vista. Cada um de nós, enquanto pais, enquanto cidadão de cada país, do planeta Terra, temos que rever o que estamos a fazer com os nossos filhos e com a sociedade de uma forma geral. Eu quero agradecer a sua fala, mas quero lhe colocar um desafio. E aqui uma questão que é assim, foi passada para mim, professora, qual o papel do jovem na educação de agora, onde os meios digitais têm grande influência? E como diferenciar conhecimento, diversão e passatempo? Como jovem, como você responderia a essa questão? Pode repetir a pergunta, por favor? Vou repetir. A questão é, qual o papel do jovem, eu vou passar depois também para Eduardo, qual o papel do jovem na educação de agora, onde os meios digitais têm grande influência? E como diferenciar conhecimento de diversão e passatempo? Eu acho, como a senhora falou, né, de como a maioria dos jovens, né, estão atentos nessa modernidade, na internet, em tudo. Eu acho que é muito importante nós sermos exemplos, né, por termos conhecimento, por termos na internet acesso a tantas coisas, a sabermos filtrar, né, temperar as coisas que valem a pena, que não valem a pena. Então, eu acho o papel do jovem muito importante, né, em qualquer lugar, porque o jovem, as crianças, são o futuro da nação, né, e tudo começa de pequeno. Então, o jovem tem um irmão mais novo, ele é o exemplo, né? O jovem na escola, ele é influenciado e influencia o tempo todo. Então, eu acho isso muito importante, assim, saber escolher, ter as escolhas certas, o caminho certo quando necessário, né? Pedir ajuda e também ajudar. Então, eu acho isso muito importante. Como o jovem tem acesso a tudo hoje, né? Aqui, com o celular em nossas mãos, nós temos acesso a tudo. Então, eu acho muito importante saber filtrar e direcionar para onde estamos indo, para que caminho estamos trilhando. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas na minha visão, acho que é isso. A gente pode propagar muita coisa boa, mas também muita coisa ruim, né? Aí cabe a nós, o livre-arbítrio, né? De tudo isso. Perfeito. Eu não sei se a pessoa que colocou a questão está satisfeita, mas eu estou satisfeita com a sua pergunta, com a sua resposta, enquanto jovem, ok? Porque são vocês os jovens que têm que trabalhar, os jovens. Não são os mais velhos que têm que trabalhar. Porque o mais velho, quando ouvir a professora dizer, não faça, epa, essa professora. Mas quando estiverem na vossa idade, vocês disserem, epa, os meios de comunicação, esses meios digitais são para o nosso aprendizado, que temos que saber utilizar, que temos que saber filtrar efetivamente, ganharmos tempo, utilizarmos de forma mais eficaz. Na vossa idade, dentre vocês vão ganhar muito mais do que ser o mais velho a vir ditar ordens. Ninguém aprende com ordens, nós só aprendemos quando queremos. Nós só mudamos quando queremos. E são vocês os jovens. É como, por exemplo, trabalhar a questão do género. A violência no lar, a violência aquilo. Mas é preciso que aquele que é o mais violento, hoje ainda o estigma é o homem que é o mais violento, sejam os homens a trabalhar com os homens, a conversarem. Ok? Por isso eu passei para si e vamos também depois ouvir o Eduardo a falar sobre essa questão. Está bem? Zé, não sei se quer colocar alguma questão, porque senão passaríamos já ao Eduardo para falar um pouco do exemplo da Casa de Caminho como um processo de educação, também porque hoje é um dia de paz, é o dia da paz em Angola. Angola faz 20 anos de paz, desde que foi assinado o acordo de paz em Angola. Nós temos 20 anos em que nunca mais houve um tiro, né, de guerra dentro daquele país, okay? entre angolanos. Então, para nós é de facto um dia importantíssimo hoje. E o tema e a Casa de Caminho homenageia o Dia da Paz.
dia 4 de abril. E tem programas vários. E hoje também trouxe um jovem para falar dos programas, porque são vocês que são os transformadores do mundo. Nós vamos ficar a vossa atrás, mas vocês são os transformadores do mundo. Porque o jovem tem muita energia. Essa mesma energia ou é direcionada para o bem, ou é porque ela tem que ser direcionada de alguma forma. Então, a gente passa para vocês. Antônio, não sei se quer fazer um pronunciamento agora. Perfeito, eu também. Vamos, assim, encarrilhar aí, dois jovens já então, pegando cada então vamos ouvir aí o nosso Eduardo. Okay? Boa tarde, professora Amélia. Boa tarde, doutor José Antônio. Boa tarde, Gabi. É uma honra para mim estar aqui a falar para todos vocês. Hoje, disse muito bem a doutora Amélia que comemora-se o dia 4 de abril, que é o Dia da Paz. É feriado nacional aqui em Angola e também, de forma assim combinada, é também o aniversário da Casa de Caminho André Luiz, aqui em Angola. Então, fico muito feliz por estar aqui para poder falar da paz em Angola. Na altura da guerra em Angola, eu ainda não estava nascido quando começou a guerra, mas eu nasci em 98, então a guerra já estava aí no final. Mas eu tenho relatos de pessoas próximas, né, que dizem que aquilo foi uma carnificina, foi uma coisa horrível. Então eu trago essa questão da guerra, já que estamos a falar da paz, trago essa questão da guerra em Angola, que é para situar aqui como exemplo. A paz, né, que é a ausência de conflitos, para mim é muito importante como angolano e como jovem, porque graças à paz nós conquistamos grandes feitos na era do desenvolvimento, da educação, da ciência. Nós avançamos, demos um grande avanço como país. E falo também daqui da Casa de Caminho, que muito tem feito para a questão da educação, para a questão da paz. Porque nós defendemos aqui os pilares da educação. Para a Unesco são 4, mas para nós aqui, a Casa de Caminho, né, defendemos 6 pilares da educação para a mudança do indivíduo. Os nossos estudantes aqui na Casa de Caminho, eles vão logo aprendendo essa questão do aprender a pensar, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser, aprender a conviver consigo mesmo e aprender a viver num ambiente. Pois nós entendemos que são questões que, de alguma maneira, ajudam o indivíduo a livrar-se da guerra. Nós temos aqui também, né, nas nossas várias áreas de formação, a questão do relacionamento interpessoal, nós temos a questão da gestão de conflitos, que para mim é um instrumento fundamental para poder evitar assim, a guerra. Os nossos estudantes aprendem já que é importante sentir o outro, é importante sentir o que o outro, perceber o que o outro está a sentir, é importante entender que nem sempre é você, às vezes também precisa ser o outro. Então, todas essas questões aqui vêm nos mostrar, né, o quão efetivamente é importante, né, criarmos mecanismos para preservar a paz. E nós temos essa questão toda aqui. E eu falo também do Programa Geral de Educação para a Cidadania, que é um programa que comporta 26 projetos, e todos esses projetos são todos eles voltados para a educação do próprio indivíduo, né? A educação integrativa, a educação planetária, a questão dos direitos humanos, que é importante frisarmos isso ainda desde mais novos, a questão da arte-terapia, a questão da inteligência emocional, a questão da gestão de conflitos. Os nossos projetos trazem essa questão para ensinar o jovem, ensinar a criança, né, que efetivamente há outros mecanismos de resolver conflitos. Eu
Como exemplo também, eu trago aqui uma situação, né, que há muito tempo já aconteceu comigo, onde eu vivo há um grande índice de criminalidade. E este índice de criminalidade, eu venho conversado com muitos jovens que estão neste caminho, falar sobre a questão dos direitos humanos, a questão do sentir o outro, e efetivamente tem surtido efeito. Eu vou parar por aqui, por enquanto. Volto a passar a palavra à doutora Amélia. Eduardo, eu quero agradecer, mas queria também que respondesse à questão: qual o papel do jovem na educação de agora, onde os meios digitais têm grande influência? O que é que você pensa? E como diferenciar conhecimento de diversão e passatempo? Eu começo por concordar com a Gabi quando disse que a questão está no filtrar as informações, mas também acrescento que é importante que o jovem tenha foco. Por exemplo, nós estamos aqui a falar de um tema muito bonito, que é a paz, que é a educação, e está a passar na internet. O jovem podia aproveitar esta oportunidade de aprender, de estar a ouvir a professora Amélia, o doutor José, a Gabi, eu, inclusive. Então, o jovem podia aproveitar. Então, eu defendo que a questão é o foco. É o foco. E também defendo que a educação deve ser acompanhada com diversão, sim. Mas saber diferenciar quando é que eu estou a divertir-me demais e quando é que eu estou a reter conhecimento. Então, é esse o meu posicionamento. Perfeito. Qual é a mensagem que vocês querem deixar aos jovens, Gabi e Eduardo? Qual é a mensagem que vocês querem deixar aos jovens? Começando pela Gabi. Bom, eu acho que, como o Eduardo falou também, né, sobre essa questão que eu estava falando de filtrar, é algo que a gente pode observar também, que a gente é influenciado e está influenciando o tempo todo, né? E nós, jovens, assim, principalmente, né, no nosso grupo de amizades, de meio, então a gente vê hoje a nova profissão, né, os influencers digitais na internet. Então fica a reflexão, assim, para os jovens: o que eu estou influenciando para as pessoas, para o mundo, para os jovens, para os outros jovens, né? Nos meus meios de comunicação, nas minhas redes sociais, o que eu estou compartilhando, o que eu estou divulgando, quais estão sendo, né, as minhas influências para as outras pessoas, né? E também saber, né, administrar e fluir e separar, né, das outras influências que a gente está presentes a más e boas influências o tempo todo. Então, aprender a ter o nosso livre-arbítrio, né, vigiar e orar, então estar presente, se isso cabe a mim ou não, se isso faz parte de mim, se é da minha essência ou não fazer, né, que nós jovens temos que tomar decisões difíceis o tempo todo. Então, eu acho que é isso, a mensagem que eu queria deixar, assim, para os jovens. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada, Eduardo. Eu deixo aqui um exercício, né, aos jovens da minha idade, não só, que é deixar o mundo mais belo do que já encontraste. Deixar o mundo mais belo do que já encontraste. É o meu desafio para os jovens e a minha recomendação é participar mais, doar-se mais às causas, sobretudo às causas que elevam o ser humano, sobretudo às causas que levam o ser humano para um patamar mais elevado de humanidade. São as minhas recomendações. Muito bem. Eu passo a palavra ao Dr. Antônio da Cruz. Eu estou satisfeita, quero ouvi-lo. Excelente, não é? São falas que pacificam, né?
Tenho certeza que quem estiver ouvindo é tocado por essa força das palavras, né? Mas ela não é uma palavra vazia, ela carrega uma proposta de vivência, né? Em todas as palavras, em todas as expressões que estão sendo colocadas aqui no programa de estreia de hoje, trabalhando sobre a paz em nós, a paz no mundo, e explorando esse universo para uma construção de uma educação transformadora a partir da vivência, todas essas expressões elas são carregadas do verbo movimento, movimento e transformação. Então não é uma palavra ou frases ou reflexões, pensamentos tidos como de efeito apenas para memorizar, é para se fazer, não é? Quando a Gabi fala de filtro, isso é muito importante nos dias atuais. Nós vivemos um período de contestação vazia, onde todo mundo contesta, mas de uma forma muito vazia. E até aí é possível aprender. Mas é importante saber utilizar dos meios de comunicação que temos hoje. A internet é fantástica. Olha aqui nossa sala, né? Que maravilha. Isso aqui fica um ambiente coletivo de aprendizado, do qual vamos trocar informações, trocar ideias com aqueles que nos assistem, que traz perguntas que faz com que nós possamos refletir, vasculhar nosso interior em busca de respostas, verificar que não estamos ainda à altura daquela pergunta, mas que já temos uma resposta para ela. Então, tudo isso é desafio, conforme o professor, o Eduardo, bem colocou, né? E eu gostei da proposta. Eu já tinha ouvido algo semelhante, Eduardo, mas você sintetizou bem, né? Que devemos deixar o mundo muito mais belo do que encontramos. Eu penso que se nós tivermos isso como meta de vida, deixar o caminho por onde passamos, o espaço onde passamos mais belo do que encontramos, nós estamos trabalhando em comum acordo com os movimentos da lei planetária. Estamos trabalhando em comum acordo com as leis naturais, aquelas que garantem a manutenção da nossa felicidade. Então, eis aí um exercício, né? Daqui a pouquinho eu vou falar de um exercício que eu tenho aqui também, e que vou incluir esse daí que você falou, tá, Eduardo? De deixar o teu espaço, deixar o mundo, deixar o ambiente onde vivemos mais belo. É um dever, ok? Daqui a pouco eu falo do exemplo que eu tenho aqui, que chama Mãos que Ajudam, e aí eu vou explicar um pouquinho do que é e passo agora para a professora doutora Amélia. Eu queria muito agradecer, eu estou muito feliz com o programa de estreia, né? E principalmente por esses dos mais jovens, né? Mais jovens, porque somos todos jovens, senão aqui também não estaríamos, como é óbvio. Para além de facto, de nós, ao sairmos desta terra, termos que deixar o mundo melhor, mas lembrarmos-nos que todos os dias, este mundo melhor é feito todos os dias. Onde entrarmos, que possamos sempre deixar melhor. Em casa onde entrarmos, na escola, na universidade onde formos, no contacto com os colegas, com os amigos, que deixemos sempre a marca do amor e do bem-estar. Isso não quer dizer que a gente não critique as coisas que não estejam bem, mas saibamos criticar. O problema maior é a forma como às vezes nós levamos o conceito da crítica. Vocês os jovens, nós os jovens, um bocadinho mais jovens ainda que vocês, lembrar que o mundo todos os dias se transforma. Nós temos aqui, por exemplo, a questão da paz. A paz, hoje os conceitos são estudados em que há a paz positiva e a paz negativa. A paz negativa é aquela onde efetivamente não há guerra, mas há a guerra dentro dos corações, dentro das mentes, que fomentam mais guerra do que o próprio tiro. O mundo hoje tem muitos conflitos, tem mais de 80 guerritas aí espalhadas pelo planeta. Entretanto, hoje, nós estamos todos ligados à guerra da Ucrânia, da Rússia, entre a Rússia e o conflito da Rússia. Vem da onde? Vem dos nossos pensamentos, da nossa ausência da tolerância a favor da paz, da tolerância do outro.
Se o ser humano pensasse que efetivamente nada vale a violência, nada, absolutamente nada justifica uma guerra. Porque não são só os intervenientes diretos que sofrem, mas todos nós acabamos sofrendo, direto ou indiretamente. No nosso íntimo, nós não permitiríamos isso. Só que nós, efetivamente, nós permitimos, porque é pelo incentivo. Nós mal acordamos, vamos ligar a televisão, onde vem nos dizer que houve a guerra ali, houve tiro aí, bombardearam ali, alimentando esse campo com esta energia negativa. Por outro lado, a imprensa também vem quase com ideias. Aquilo vai acontecer assim, aquilo vai acontecer assim, e depois criamos um campo de ideias todo vocacionado para a guerra. E depois arranjamos culpados. Não estou aqui a dizer quem é culpado, que é aquilo, só estou a levantar a questão de que todo esse movimento de conflito é um problema planetário. Porque onde nós estamos sempre ou contra a Ucrânia, ou contra a Rússia, ou contra aquilo outro, e a gente vai para trabalhar a paz, mas já vamos com ameaças. Nós não podemos trabalhar a paz com ameaças. Para aqueles de nós que somos espiritualistas, nós entendemos, por exemplo, eu entendo que tudo o que está a acontecer agora na Terra é mais a saída daquela coisa magoada que está lá dentro. Porque se nós criássemos paz em nós, provavelmente nós não tivéssemos esse conflito mais. Nós tivemos o Covid, foram tempos de sofrimento, separámonos, mas mesmo perante o Covid nós não conseguimos acalmar. Muitos ainda se aproveitaram do Covid, muitos ainda criaram uma série de problemas. Entende? Então, veio mais esse conflito, porque era preciso sair. Houveram frases que me deixaram de boca aberta. Como é que o jornalista é capaz de dizer onde é que já se viu brancos de cor clara, olhos azuis morrerem, se fosse no sítio e tal? Meu Deus, neste momento, em pleno século XXI. Então, quer dizer que o problema não está no tiro só que sai da Rússia ou sai da Ucrânia, está nos nossos íntimos. Que ainda, e com uma educação, entendo eu, deficitária. Porque por isso é que a gente aborda a questão da educação, dos pilares aprender a aprender. Porque no dia que nós soubermos que o ser humano, a cor da pele, é optativa e não é algo que identifica uma pessoa, nós vamos deixar de estar a criar problemas e trazer essas frases tão básicas. E termos num planeta, um espaço em que tem gente que ainda está morrendo à fome neste momento. É guerra, não é mesmo, filhos? Em termos de gente que pela cor da pele, pelo género, pelo credo religioso, nós dividimos as pessoas. É guerra. É uma paz que não é uma paz positiva. Porque a paz positiva é tolerante. É aceitar o outro. É aceitarmos a nós. Só que para aceitar o outro, nós temos que nos aceitar a nós. Nós temos que ter essas propostas. O que é que eu estou aqui a fazer no planeta Terra? O que é que eu vim cá fazer? Será que vim só para comer, beber, dormir? É isso? Eu não acredito. Então eu vim para deixar esse planeta melhor. Eu sou um ser transformador. Eu sou um ser harmonioso. Então eu tenho que trazer esta harmonia, esta transformação, tudo isso para mim, para que possa permitir a transformação do planeta. Para que possa olhar para os outros entendendo que nós estamos num processo de interação, da interdependência, porque nós seres humanos somos todos interdependentes, positivos ou negativos. Uma interdependência negativa, um ganha, outro perde. Numa interdependência positiva, todos ganham. Portanto, é isto que promove a paz, que traz a paz em nós. E essa paz sentida em nós, nós vamos conseguir fazer com que se espalhe no campo. Acreditem que se cada um de nós sentisse que efetivamente nós podemos mudar o planeta, podemos. Se só sairmos daqui no final dessa fala, nós todos fizermos exercício de visualização do planeta sorrindo, do planeta em paz. Se cada um de nós que está vinculado
Em vez de estarmos a pensar na guerra, visualizarmos as crianças brincando, a estabelecimento da paz neste conflito entre a Ucrânia e a Rússia, todos nós querendo a mesma coisa, vai acontecer, porque nós somos deuses, como nos disse Cristo. O que é que Cristo disse? Vós sois deuses, são capazes de fazer e muito mais. Só que, efetivamente, a minha proposta hoje em relação à paz, em relação ao planeta Terra é, primeiro, confiemos em Deus, confiemos em Jesus, que é efetivamente o guardião maior deste planeta, e ao confiarmos saímos do medo, porque o medo é de facto a nossa derrota, é a derrota do ser humano, assim o foi no Covid, e assim será neste conflito, e nestes conflitos, porque os há muito e nós temos que terminar, mas será com a nossa energia, com a confiança em nós também, com a nossa capacidade de realização, com a nossa intenção, porque a intenção é energia e conta. O pensamento, a estrutura positiva do nosso estar, do bem-querer, do bem-estar, da empatia, da solidariedade, transforma. Então, o que é que nós queremos? Um planeta melhor ou não? Queremos uma Europa melhor ou não? Queremos uma América do Norte e do Sul melhor ou não? Queremos uma África crescida ou não? É esta a questão da educação planetária conexa à paz. Porque não há paz sem educação. Não há educação sem paz. Não há desenvolvimento do ser humano sem paz, sem educação. Então, esse conflito que nós temos, que não seja levado a fogo e ferro, porque há 80 conflitos pelo mundo afora que nós todos precisamos de fazer parar com os nossos pensamentos, com a nossa vontade de querer. Vou passar ao António, por favor. Perfeito, Amélia. São colocações muito bem-vindas e que nos faz ver o quanto que nós precisamos, fazer esse trabalho interno em nós, porque tudo isso nos chama a atenção. Eu costumo dizer, e digo a mim mesmo, em que ainda eu não fui provocado, por que eu não estou me sentindo incomodado com essa situação. Então, é preocupante para mim essa questão, quando eu não me sinto incomodado com algo que eu estou vendo acontecer e que juntos podemos fazer alguma coisa. Então, quando nós começamos a sentir parte desta grande engrenagem e que nós temos a condição de, por meio destas propostas, mesmo que seja começando por pequenos grupos, levar adiante ideias que façam com que essas ideias possam começar a ganhar volume, fermentar, vamos dizer assim, no interior do ser, então por que não começar? Mesmo que seja do pouco, do pequeno. E assim nós vamos conseguindo construir verdadeiras comunidades, ambientes coletivos de aprendizagem, onde vai ocorrer essa troca. A exemplo disso, existe uma questão do Jeremias Barreto, do centro de São Paulo, e ele questiona o seguinte, pegando essa carona na educação, conforme estou colocando aqui. A educação seria somente transmitir conhecimentos, como se fazia, e ainda se faz? Terá nessa visão da educação planetária algo além disso? Veja que interessante, Ele está fazendo uma comparação, aliás, isso nós trouxemos no início, viu, Jeremias Barreto? Ele está trazendo essa comparação da educação convencional, aquela que cumpre com sua jornada de trabalho, aquisição de saberes, transmissão de saberes, cumprimento da jornada de aulas por parte do aluno, etc., e dos docentes também, mas ele está dizendo assim, há algo mais para esta questão da edificação, da construção da educação planetária, que está para além disso, e com certeza há, viu, Jeremias? Há a começar por nós mesmos, nessa investigação em busca daquilo que é necessário para eu provocar a paz em mim. A partir desse sentimento de paz em mim, claro que
do pequeno, né? Do mínimo para o máximo. Ali vai, tá? Então, a partir desses indícios de sentimentos que vão sendo estimulados, que vão me pacificando, eu vou também encontrando meios, não só teóricos, que colaboram muito, com certeza, nós precisamos da base, do alicerce, mas esses meios teóricos, conforme nós colocamos e muito aqui, a doutora Amélia trabalhou N pensadores, não é? Esses meios, eles encontram formas de se expressar pelos nossos atos. Então, eu crio uma conexão, uma congruência, uma coesão de pensamento, de sentir e de agir. E isso cria uma potência transformadora, porque quando o meu pensamento, o meu sentimento e minha ação estão canalizadas, eu só posso ser aquilo que eu penso. Eu vou agir. Então, a minha educação se torna um exemplo. E se tornando um exemplo, eu impacto, né? É interessante. Agora eu entro na questão do exemplo, pegando a carona naquela informação que o Eduardo deu no início lá, agora há pouco, né? Sobre deixar o mundo ao lugar mais belo, e que eu disse que eu ia trazer um exemplo, o exemplo chamado Mãos que Ajudam, assim foi batizado aqui por mim, né? Que são esses mãos que ajudam, pegando essa carona da educação pela educação planetária que o Jeremias Barreto de São Paulo nos fez. Mãos que ajudam é um exercício, tá? Onde você pega a sua mão ou pede para a criança fazer a mão dela numa folha, numa cartolina, recorta, né? Desenha a mãozinha, tudo assim, e depois você recorta a mão. Tá? Várias mãos, você pode fazer de várias cores, é bem participativo, tem que trazer a criança, tem que trazer a família. Isso é no lar, esse exercício é por lar, mas pode estender para dentro da sala de aula também. E você, aquelas mãozinhas coloridas, você vai ter ali uma canetinha para cada um, e você vai firmar propostas de acordos para se cumprir dentro daquele ambiente. Interessante isto, né? Ou seja, são regras que são compreendidas em todas as faixas etárias. Porque, conforme bem colocou a doutora Amélia, às vezes uma ordem, uma imposição não é compreendida por aquele que está recebendo esse choque, né, de imposição. Mas, se nós firmarmos juntos, entrarmos num acordo daquilo que é possível se fazer, a criança vai escrever, ela vai verbalizar. Né? Às vezes pode ser com a sua ajuda. Então, mãos que ajudam. Você recortou as mãozinhas, está toda pronta, você começa a escrever frases nessa mão. Por exemplo, pegando a frase do Eduardo, né? O que eu posso fazer para deixar o mundo mais belo? Ponto de interrogação, e coloca num lugar da casa que você vai ver. Aquela é uma mão que ajuda. Na cozinha, você pode fazer assim: por que deixar a louça limpa? Interrogação. Ora, você pode explicar o porquê. Porque você vai beneficiar todos aqueles que vierem a usar da louça que você limpou. Mas pode ter certeza que vai vir o questionamento da criança. Ah, mas então vai deixar tudo sujo que eu limpei? Exato. Mas é um dever onde todos nós trabalhamos juntos fazendo essa engrenagem do amor movimentar. Então, o que eu estou dizendo com isso para encurtar? Que esses simples exemplos, mãos que ajudam, pode mudar a nossa forma de ver pequenos detalhes que não eram vistos. Porque se eu não sentir o chamado da mudança, eu não vou me incomodar com aquilo que está desorganizado. Se a desorganização não me chama atenção, é porque ela não me incomoda. Mas a partir do momento que eu volto meu olhar para ela, sendo um direcionador de exemplos, traga a criança ali para mostrar para ela também aquilo que ela pode tornar mais belo naquele ambiente, dentro da proposta que ela pode me oferecer para mim, aí nós firmamos um acordo. Isso não é barganha, gente. Isso é participação. É muito diferente dizer assim, lava sua louça que depois eu te dou um prêmio. Não, é muito diferente. Você incutiu um valor. Então, mãos que ajudam é algo que nós estamos vendo, né? Avaliando, né? Para ver a intensidade, né? Se a doutora Amélia quiser aplicar isso no projeto, ou tiver algo semelhante para compartilhar comigo, eu vou ficar aí conosco muito feliz, mas é algo novo isso, tá?
mas que só chama a atenção, que dá certo se você envolver os participantes para produzir a sua mãozinha. Não é sair colando, porque senão funciona como imposição também. É trazer e deixar eles expressar da forma como eles conseguem. Então seria isso, Jeremias, que eu colaboraria com você nessa questão e deixo a doutora Amélia concluir. Perfeito, perfeito. Portanto, isso casa muito bem com todos, porque a Casa de Caminho tem, desde os 5 anos de idade, que as crianças aprendem já a educação para o amor, para a compaixão, em que as crianças no final da aula, no início da aula e no final, abraçam-se e dizem eu te amo, eu me amo, e ainda tem outra tarefa, que é saber do outro. Portanto, quando se quer saber alguma coisa de uma criança, a gente fala com a outra criança para explicar o que o outro tem, porque isso motiva que eles possam interagir uns com os outros, saber dos outros e preocuparem-se uns com os outros. Não haja dúvidas que este projeto que está a apresentar agora é maravilhoso, não há como. Tem que haver uma praticidade. Portanto, de teorias, as crianças estão fartas, porque as crianças estão fartas de teorias, da nossa parte, dos mais velhos. Precisam de algo muito mais concreto, de estar no real. Então, eu estou muito grata por mais essa oportunidade. Nós estamos a fechar, faltam-nos 7 minutos, eu ainda tenho que entoar um cântico, vou cantar, e vamos fazer uma vibração a favor do planeta Terra, ok? Então, dizer que está tudo em aberto, não é? Está aberto, ok? Só abrimos este programa, vitória aí para o nosso Tavares, que foi ele o que cutucou até conseguir, não é? A história da persistência, foi um homem persistente que fez com que a gente estivesse aqui hoje. Então, eu quero agradecer a Gabi, agradecer a Eduardo, agradecer ao meu companheiro aqui, o António, e vamos então, e porque o tempo está curtito, vamos elevar os nossos pensamentos e convidamos todos os participantes. Portanto, as questões que não foram respondidas hoje ficam guardadas para serem respondidas daqui a 15 dias, já que o programa é quinzenal. E solicitamos que todos aqueles que tiverem propostas e queiram colaborar conosco, por favor, mandem mensagem que querem participar no programa, que nós fazemos questão de que essa pessoa venha trazer também um contributo, tá certo? E o tempo vai fazer com que a gente, inclusive, melhore. Esta é a primeira edição, ou a primeira a abertura deste programa de educação planetária, em que temos que nos rever todos, cada um trazendo a sua proposta do melhoramento de nós e para a Terra. E a paz, que seja esta proposta de cada um de nós. Nós só podemos fazer paz no nosso edifício, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa família, no nosso planeta, se nós tivermos paz em nós. Não adianta pensarmos que a nossa paz vem do outro, não vem. A nossa felicidade vem do outro, não vem. E queria só fechar deixando a mensagem do mestre, do maior médico que a Terra recebeu, do maior psicólogo, do maior educador. Não faças ao outro o que não queres que a ti façam. Não precisaríamos de absolutamente mais nada se nós tivéssemos essa proposta sempre em nossa frente, cada vez que fizéssemos alguma coisa, cada vez que pensássemos, ou sentíssemos, nós analisássemos se efetivamente é isso que nós gostaríamos que nos fizessem a nós também. Portanto, assim, um abraço para todos. Eu quero que fechemos os olhos e elevemos o pensamento e acompanhemos, por favor, a orientação da minha palavra para emitirmos energia para nós e para o planeta Terra. E assim, então, elevemos os pensamentos, convidamos a todos os participantes e todos aqueles que, mesmo indiretamente, se vinculam a nós, onde eles estiverem, em qualquer parte deste planeta Terra, onde estiver. Então, eu vou iniciar esta vibração dizendo: eu sou luz, eu sou paz, eu sou amor, eu sou bem-estar, eu sou harmonia, eu sou paz,
Eu sou tranquilidade, eu sou desenvolvimento. Que essa energia do amor, do bem-estar, da paz, da gratidão, que envolva todo o planeta Terra. Que essa energia potencializada pelo Mestre Jesus, por todos os amigos que estão conectados, seja onde estiverem, envolva os seus da Europa. Que essa energia rebente os bolsões de dor, os bolsões de energia negativa, trazendo tranquilidade à Ucrânia, à Rússia, a todos os países da Europa, a todos os países da América, da África, do planeta Terra no geral. Que essa energia envolva todos os doentes do corpo e da alma que somos. Que essa energia envolva todos os hospitais, todos os segmentos filosóficos e espirituais. Que essa energia envolva as mães, envolva todos os fazedores do bem onde estiverem. Que envolva a educação planetária, que envolva a saúde integrativa, que envolva todos os irmãos que neste momento estão na condição de refugiados, que recebam essa energia em forma de um girassol, que mesmo não vendo, mas sentem que em sua mão está um girassol. Está um girassol que direciona para a luz, para a luz. Hoje, agora, que este momento de paz seja sentido por todos e que nos lembremos que a nossa paz interior se espalha, se conecta com todos envolvidos, criando uma egrégora de amor e paz, de educação para o planeta Terra. Todos falam dos abrigos, do caminho onde eu estou, e já vem a luz que brilha ao redor por onde eu vou. Meu Jesus, me guia os passos, e já veio em mim morar neste mundo grandioso. Sou contigo, posso andar, meu Jesus, e os passos, e já veio em mim morar neste mundo grandioso. Sou contigo, posso andar. Que essa energia de paz envolva novamente a Terra, entrando no chakra coronário de todos os cidadãos da Terra, que envolva toda a biodiversidade, toda a geodiversidade, que envolva os seus da Terra, o intraterra do mar e dos rios, que envolva, Senhor, que a paz se faça em todos os espaços. Mestre Jesus, queremos lhe agradecer pela oportunidade, queremos lhe agradecer por todo o trabalho que faz. Queremos lhe agradecer pelo que fez e pelo que faz. Receba nosso carinho, nossa gratidão, nosso amor, Senhor. A fonte divina, nossa gratidão pelo mestre que temos. Obrigada por tudo, que assim é. Muito obrigada a todos os presentes. Agora vamos convidar o nosso amigo Tavares para entrar, para fazer o fecho. Deve ter alguma notícia para passar, com certeza. Deixa eu primeiro me refazer, né? Você não combinou isso comigo, então você me pegou com o coração, né, despreparado, né, menina? Quando eu abri a sala, logo de início, Zé Antônio,
e professor Eduardo, professora, que eu vi a menina, a Gabi, e eu falei com ela, e ela me disse algo que eu fiquei maravilhado. Vou me emocionar, desculpa. Ela disse, a casa espírita que eu trabalho aqui, o interiorzinho pequeno de São Paulo, chama-se A Caminho da Luz. E foi fundada pelo meu avô. Isso me despertou uma alegria incomensurável, certo? E aí só poderia ser esse presente de você hoje no Dia da Paz, 20 anos, não é isso? Do Dia da Paz em Angola. É uma outra data muito importante, e aí se conjura a paz, né? O Dia da Paz e a educação, trazendo todo esse benefício maravilhoso. Eu não sei como agradecer, valeu a pena esperar quase 2 anos para que a gente pudesse realizar esse sonho maravilhoso. E aqui eu quero agradecer a todos, né, que estiveram aí com a gente, né, mandando mensagens, perguntas, está aí o nome das pessoas aqui da África, da França, né, de todo lugar do mundo, porque a educação é planetária. E eu quero falar um pouquinho da nossa web rádio, aqui de Natal, Rio Grande do Norte, e nós temos hoje em torno de 50 programas toda semana, ao vivo e a cor, de manhã, de tarde e de madrugada, ouviu, dona? Então, se quiser assistir todos esses programas que a gente faz durante o dia, a gente retransmite a partir da 00:30 até às 6 horas. Lógico que eu não vou estar aqui ao vivo, é tudo, né? O professor sabe, né? Que a gente pode fazer essa na sala, né, professor? Porque senão a gente não aguenta. E a gente coloca também. Então, é uma programação que atende também os outros fusos horários. Mas aí, nesse mês de abril maravilhoso, nós vamos fazer uma justa homenagem ao nosso grande amigo que voltou o plano espiritual, que hoje estaria, ou hoje não, sábado passado, né, estaria fazendo 112 anos, dia 2 de abril, ele nasceu, nosso querido Chico Xavier. E aí na quinta-feira, dia 7 de abril, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a partir das 19 horas, no programa Estação da Luz, que está no ar há 22 anos, nós vamos ter o programa Quando o Amor Vestiu a Capa da Carne, Chico Xavier, 112 anos. E essas 3 pessoas viveram e conviveram com Chico Xavier. Meu irmão Quincas Veloso, meu amigo Wellington Melo e o meu futuro amigo, que esse aí eu não conheço, vou conhecer ainda, César Carneiro. Viveram e conviveram com Chico, um exemplo. Isso na quinta-feira. E no sábado, nós teremos, dentro também do programa Estação da Luz, Chico Amor Xavier, né, dentro do programa Revista Espírita, estamos estudando a Revista Espírita, será às 19 horas, com a presença do Hélio Tinoco, aqui do Brasil, com a Euridice Santini, de Portugal, e a Sônia Almeida, de Portugal, que vão falar também sobre Chico Xavier. E eu adorei ouvir o professor Eduardo e o professor Zé Antônio, quando as mãos se ajudam. Parabéns. Muito obrigado por essa maravilhosa oportunidade de conhecê-los e de trabalhar tão bem, tão maravilhosamente a educação. Superou em muito as minhas mais maravilhosas expectativas. Posso dizer assim, foi lindo, foi divino e foi maravilhoso. Muito obrigado, professor. Muito obrigada, muito obrigada. E fundamentalmente pela questão da homenagem a Chico Xavier. Eu queria dizer que eu Chico Xavier também. E foi uma pessoa que em 2 dias marcou a minha vida, porque eu dizia que eu não quero desencarnar, nem quero que o Chico desencarne antes de estar com ele. E foi a Alberaba para cumprimentar, para estar com ele. E tive a oportunidade de me sentar na mesa de Chico pela primeira vez. Naquele instante, Chico orientou que eu fosse sentar à mesa mediúnica. Então, gratidão já fazer homenagem a Chico Xavier. Maravilha, muito obrigado. Professor Zé Antônio, muito obrigado. Gabi, um beijo no coração. Professor, um abraço, um beijo no coração de vocês. A gente volta daqui a 15 dias. Agora, eu estou pedindo permissão à professora, porque na segunda-feira próxima a gente repete o programa, certo? Perfeito. E as perguntas que forem chegando, se por acaso, a gente vai repassando para você daqui a 15 dias, tá bom? Tá certo. Beijo, muito obrigado. Valeu apenas esperar. Valeu. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, alguém. Até mais. Tchau. Obrigada.
Pai nosso, que estais no céu, santificado. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.